interromper o almoço por um minuto. Obrigado pela presença de todos. Queria agradecer o Lucas pelo convite. Meu nome é Luiz Simões, sou da HX, uma empresa que desenvolveu TOS para carga solta e granel sólido. Então, hoje atendemos empresas como Suzano, Bracel, Eldorado, Deep World. Estamos no Brasil, no Chile e fazemos parte do Grupo Itaú. Vou chamar o Lucas para tocar esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Obrigado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da HX, ela tem um produto bem bacana para terminal e para armazém de algodão. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Obrigado, um bom almoço para todos e um bom evento. Valeu, obrigado. Oi, gente, boa tarde. Obrigado mais uma vez aí por todos prestigiarem aqui o evento. Agradecer o Luiz aí que também nos patrocinou aqui. O José Roberto da JRD, também um grande parceiro, tem patrocinado aqui. E a ideia aqui a gente vai fazer um painel de conversa, tá? Debate super aberto, que a gente convidou aqui o Dr. Leonardo, que é coordenador do Núcleo de Direito Marítimo, para a gente falar aí sobre os desafios que a gente tem tido aí no nosso dia a dia, né? E é um papo super aberto, tá? Então fiquem à vontade depois para a gente conversar, para trazer um pouco mais vocês próximos aqui do Poder Judiciário e a gente conversar e tentar achar soluções e trazer também conhecimento para eles nesse sentido, tá bom? Então vou iniciar aqui para a gente começar. Deixa eu só abaixar aqui. Boa. Doutor Leonardo, por gentileza, sua presença aqui e obrigado a todos. Obrigado, tá? Boa. Ele não gosta que eu chame ele de Dr. Leonardo, então eu vou chamar de Léo, tá bom? Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite aqui. Até contando um pouco, a gente está tendo o evento Cotton Day, que são para os exportadores, na verdade para toda a cadeia de valor do algodão, né? Então tem aqui exportadores, tem operadores logísticos, né? Que é o pessoal da Brado, que é nossos clientes, que fazem a parte da ferrovia, então isso é super importante para o nosso país, e exportadores principalmente, e bem qualificados aqui. Então tem alguns tomadores de decisões que vai ser super importante a gente compartilhar o conhecimento com eles. A gente não tem muita pauta aqui, então fica à vontade, depois eu posso fazer algumas perguntas e puxar aí. Também fiquem à vontade para trazer perguntas, que eu acho que esse é o nosso propósito, né, de conectar os reguladores, por exemplo, a ANTAC, aos exportadores, conectar o Poder Judiciário aos exportadores, que às vezes nós, né, como sociedade como um todo, a gente acha que estão muito distantes e pelo contrário, quando a gente bate na porta deles e convida-os, eles têm a maior honra e satisfação de estar conosco. Então eu fico muito honrado pela sua presença mais uma vez e obrigado, viu? Imagina, Lucas, eu que agradeço. Eu acho que eu vou... Não sei se o pessoal aí tá tranquilo, posso falar sentado, vocês estão me vendo? Tranquilo? Legal. Eu nunca fui convidado para um evento como esse, né? De falar enquanto o pessoal almoça. Acho que é muito legal, porque... Primeira vez. Não, eu acho legal porque pelo menos a gente não concorre com o almoço. Porque às vezes a gente está chegando no horário do almoço, deixa eu ficar em pé porque eu acho que o pessoal lá no fundo não tá vendo, e respeito a vocês, tá? A gente não concorre com o almoço, às vezes a gente está perto do horário do almoço, a gente tem que terminar rápido porque o pessoal está querendo almoçar e está com fome. A ideia que o Lucas me apresentou é uma ideia que sempre me é muito cara, sempre me é muito querida, que é a ideia de apresentar o Núcleo de Direito Marítimo e Portuário para os players, para as pessoas que lidam com o Poder Judiciário nesse âmbito da importação e da exportação através do porto. Para além disso, me deixa muito feliz falar com a carga, porque é uma característica que vocês vão ver, se eventualmente vocês acompanharem o andamento do Núcleo de Direito Marítimo, é uma característica que eu faço questão de manter, que é de sentar com todos os players. Evidentemente eu tenho que estar presente onde me convidem, porque senão pode falar, ele é parcial porque ele vai no evento da carga e não vai no do armador, vai no do transportador, mas não vai no do agente. Então, em qualquer lugar que eu for convidado, eu vou para apresentar, com esse objetivo, de apresentar o Núcleo de Direito Marítimo e Portuário.
Mas, para além disso, eu estava dizendo aqui, a gente estava batendo um papinho rápido aqui, eu fico feliz de falar para a carga, porque o Brasil é um país transportado, né? Essa é uma frase da professora Eliane Ottaviano, que é uma das maiores maritimistas do Brasil, e ela fala isso. Ela fala, o Brasil é um país transportado, ele não é um país que transporta, né? Ele tem essa característica de ser a carga. Então, quando a gente fala para a carga, quando eu falo para a carga, quando eu estou com a carga, eu tô especificamente falando com o que é o Brasil, né? Não, a gente, principalmente quando a gente fala de importação, exportação, a gente tem que privilegiar ou a gente tem que fomentar todos os players, seja estrangeiro, seja nacional e tudo mais, mas evidentemente sem qualquer ufanismo, a gente gosta quando a gente vê o país crescer. O que é o núcleo de direito marítimo e portuário e o que faz o núcleo de direito marítimo e portuário e qual é a relação que o núcleo de direito marítimo e portuário tem com o negócio de vocês. Há muito tempo, os advogados aqui de Santos, eles têm um pleito junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eles tinham o pleito que era criar uma vara de direito marítimo e portuário aqui em Santos. A gente está falando do maior porto da América Latina, a gente está falando do principal termômetro de importação e exportação via mar do Brasil. Então, os advogados, vendo essa característica do Brasil e principalmente do Estado de São Paulo, Santos, pleiteou durante muito tempo a criação de uma vara. E aí vocês podem entender o que é uma vara. Do meu jeito tem vara de família, vara criminal, vara do juizado especial. Os advogados queriam que se criasse uma vara específica de direito marítimo e portuário. Porque assim como o juiz de família tem que conhecer as questões de família para bem aplicar o direito, assim como os juízes criminais têm que conhecer o direito criminal para bem aplicar o direito, o direito marítimo, a importação e a exportação via mar, demandava também juízes e advogados especializados na matéria para não chamar armador de agente, para não chamar carga de armador, essas coisas que eu estou usando um pouco de cores fortes, mas que aconteciam. E por que esse pleito foi levado pelos advogados? Porque os advogados estavam atuando especificamente no direito marítimo muito mais do que nós, juízes. Como é que funcionava no passado? No passado a gente tinha as varas cíveis, a gente tem 12 varas cíveis aqui em Santos, e os processos que envolviam importação e exportação, eles eram julgados pelos 12 juízes cíveis que tem aqui em Santos. Mas não só isso, a carga não chega em Santos e fica em Santos. A carga chega em Santos e vai para o interior, ou a carga sai do interior e vem para Santos. Então os processos que envolviam direito marítimo e portuário, eles não ficavam em Santos. Os juízes das varas cíveis de São Paulo acabavam julgando também essas questões. E eu me lembro, eu sou do interior, eu sou de São José do Rio Preto. Eu fui juiz no interior há muito tempo. E quando a gente estava no interior, às vezes a gente recebia ligação do colega da capital e falava assim: Leonardo, vai começar agora a mecanização do corte da cana-de-açúcar. O que a gente vai fazer com tal questão e tal questão, com relação ao fogo. Sabe, o que eu quero dizer é que isso a gente está falando só do estado de São Paulo. Cada região do estado de São Paulo tem a sua característica específica, né? Então a gente tem a região que é mais de cana, né? Mais de cana, mais de laranja, mais de algodão, e assim a gente ia. De modo que mesmo os juízes da cidade de São Paulo, capital, não detinham todo o conhecimento ou conhecimento específico suficiente para conseguir analisar, para conseguir bem analisar e dar um pouco de segurança jurídica para as partes, a ponto de julgar também esses processos. E aí o tempo foi passando, não se esqueçam do pleito dos advogados, que vinham pleiteando, né? Olha, nós somos especialistas em direito marítimo, nós lidamos com direito marítimo, nós lidamos com direito portuário, nós lidamos com a carga, nós lidamos com o transportador, nós lidamos com os agentes de carga. Só que os juízes não conhecem e a gente tem algumas questões aqui que está sendo julgada de uma maneira meio torta. E naquele momento o Tribunal de Justiça disse o seguinte: olha, nós não temos orçamento, questão prática do setor público, né? Nós não temos orçamento para criar uma vara, porque criar uma vara pressupõe o quê? Nomear um juiz, arrumar um monte de funcionário para equipar o cartório, construir um cartório, colocar funcionário, tudo isso só para julgar
só para julgar matéria de importação e exportação. E quando eu digo só para julgar matéria de importação e exportação, o tribunal não deixava de ter razão. É porque se vocês analisarem os números de quantos processos a gente tem de direito marítimo e quantos processos a gente tem de direito de família, quantos processos a gente tem de direito civil, quantos processos a gente tem de direito criminal, não se justificava pelos números você destacar um juiz só para isso. Você destacar um funcionário só para isso. Você criar uma estrutura física para isso. Então, o tribunal começou a afastar essa ideia de se criar uma vara. O Dr. Rafael está aqui e ele acompanhou essa discussão toda, é um advogado especialista em direito marítimo e portuário, e depois ele pode até explicar um pouco para a gente como que foi essa luta antes de se criar o núcleo de direito marítimo. Muito bem, o tempo passou, as coisas mudaram, e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que vocês conhecem, que está em Brasília e tudo mais, que é um órgão meio que regulador da nossa função do Poder Judiciário, o CNJ criou o chamado Núcleo 4.0 de Justiça. Então, qual que é a relação que existe entre a expressão vara e núcleo? Aqui é a diferença, porque vara vocês conhecem. Espero que só de ouvir falar, né? Ninguém quer estar em juízo. Mas vocês já ouviram falar de uma vara de família, ouviram falar de uma vara civil, ouviram falar de uma vara criminal. E o CNJ disse o seguinte, olha, a vara, o que é? O juiz destacado para julgar determinados tipos de processo com uma estrutura de cartório para tocar, para fazer processar aquele tipo de processo. Só que como as coisas... Isso foi catapultado na época da pandemia. Na época da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça começou a perceber o seguinte, estrutura física já não é mais suficiente. As pessoas estavam todas dentro de casa e elas precisavam de juiz. Elas precisavam tocar os seus processos. E aí o CNJ, repito, catapultado pela época da pandemia, disse o seguinte, olha, nós vamos criar, ao invés de varas, e junto com as varas, porque as varas não deixaram de existir, junto com as varas, nós vamos criar núcleos 4.0, que vão ser como se fosse uma vara, mas com algumas características especiais. Quais são essas características? Primeiro, totalmente digital. Então a gente não tem, olha como é que o orçamento vai começando a se encaixar, vai começando a caber para a criação do núcleo. Os tribunais, eles podem criar núcleos que não têm funcionários destacados para um lugar físico. E quando a gente trabalha de maneira digital, a gente pressupõe o exercício de funcionários em menor número. Então a gente não precisa de um cartório físico, a gente precisa de menos funcionários e a gente pode atender, e isso por outro lado é bom, porque a gente pode atender os advogados de todo o Brasil. Então o advogado que antes tinha que vir despachar presencialmente aqui com o juiz e procurar lá o 7º andar do fórum, a sala 713, que é a minha, procurar a sala 713 para me trazer uma petição para despachar comigo, ele não precisa mais disso. Hoje, 10h15 da manhã, porque eu tinha esse evento aqui, hoje, 10h15 da manhã, eu estava atendendo uma advogada de Itajaí, Santa Catarina. Então, o CNJ conseguiu, com essa criação dos núcleos 4.0, meio que matar, isso não é politicamente correto em época ambiental, mas matar vários coelhos com uma paulada só, né? Talvez eu tivesse que encontrar uma outra figura de linguagem, mas enfim. Conseguiu resolver vários problemas num determinado momento. E a gente, sabendo, quando eu digo a gente, o Poder Judiciário daqui de Santos, mais os advogados. A gente sabendo que surgiu essa possibilidade, a gente resolveu devolver a ideia para o tribunal. Olha, senhor presidente do tribunal, há muito tempo os advogados de Santos vêm pleiteando, deixa eu não concorrer, não abusar muito do tempo de vocês. Como a gente já vinha muito tempo pleiteando a vara de direito marítimo e portuário, e o tribunal já deixou claro que isso em termos de orçamento não seria possível, agora a gente vem fazer uma nova proposta. Qual que é a proposta? A proposta é que se crie um núcleo de direito, um núcleo 4.0 de direito marítimo e portuário. Então o senhor pode nos fornecer menos funcionários, o senhor pode criar uma jurisdição em todo o estado de São Paulo. Então o juiz de família julga os processos de família das famílias de Santos. Os juízes criminais de Santos, os juízes de família de Santos julgam os processos de família de Santos. Os juízes criminais de Santos julgam os crimes acontecidos em Santos.
Os núcleos 4.0, eles têm uma característica de exercer jurisdição em todo o território do estado de São Paulo. Então, é como se Santos, e se justifica por conta disso aqui, né? É como se Santos fosse a capital do direito marítimo dentro do estado de São Paulo. E mais do que isso, senhor presidente do tribunal, o senhor não vai precisar destacar um juiz para analisar esses processos, só para analisar esses processos. Os juízes que vão analisar esses processos são os juízes especializados em direito marítimo e portuário que aceitem julgar esses processos e cumular suas respectivas varas. Então, o Tribunal de Justiça não tirou o juiz da vara civil e colocou no núcleo de direito marítimo. O juiz que era da vara civil continua sendo juiz da vara civil, mas ele vai dividir o tempo dele entre os despejos por falta de pagamento, ação de cobrança e tudo mais, com as ações de direito marítimo e portuário. E, evidentemente, só vai se destacar para esse tipo de trabalho aqueles juízes que têm interesse nessa matéria. Porque, senão, te afoga na vara civil. E o tribunal, quando soltou a resolução, solta a resolução da seguinte forma. Se você quiser atuar no núcleo de direito marítimo e portuário, primeiro, você vai ter que acumular a sua vara. Segundo, você não pode ter atraso na sua vara. Porque não adianta nada você ficar preocupado com o seu atraso lá para julgar bem os processos de marítimo aqui, ou atrasar os processos de marítimo aqui para julgar bem os processos da sua vara. Então a coisa vai meio que andando assim. E então se cria com a proposta do Poder Judiciário de Santos, com a ajuda dos advogados. O Dr. Rafael atuou desde o início da ideia, né? O Dr. Rafael, o Dr. Tiago, a OAB de Santos, junto com a OAB da capital, levou essa ideia. Então foi uma ideia que foi levada para a presidência do tribunal com a aceitação, vamos chamar assim, do Poder Judiciário de Santos, que é o que propunha a ideia, junto com os advogados. Porque vocês vão entender que nas causas de direito comercial, direito empresarial, importação e exportação que envolve o porto, a gente não tem Ministério Público, né? Não tem um promotor de justiça atuando, não tem interesse público nessa história. Então, na verdade, é por isso que a gente chamou a OAB veio junto com a gente e a gente então criou. E o tribunal, quando eu digo a gente, é o tribunal, a presidência do Tribunal de Justiça, cria então o núcleo de direito marítimo e portuário. É o núcleo de direito marítimo, portuário e aduaneiro de Santos. A gente tem competência, o núcleo de direito marítimo e portuário, e só para terminar esse finzinho, né, o núcleo de direito marítimo e portuário ele tem 3 juízes atuando. Então, a portaria do CNJ, a portaria de criação do Tribunal de Justiça propõe 3 juízes, porque é assim que é proposto pelo CNJ. Tá? Sempre 3 juízes atuando. Então, somos 2 colegas e eu coordeno os trabalhos, eu não coordeno os outros juízes, eu coordeno os trabalhos, eu coordeno o trabalho do cartório, basicamente. Cada juiz tem o seu entendimento, mas a gente sempre tenta manter uma sintonia, né, de entendimento, sempre que dá, porque os juízes nem sempre concordam com as suas questões. E como a gente tem competência em todo o estado de São Paulo, tudo o que acontece em termos de direito marítimo, portuário e aduaneiro no estado de São Paulo, a gente julga. Eu estou dizendo isso para resumir, basicamente porque a gente tem jurisdição, competência, na verdade, também em tudo o que acontece no Porto de São Sebastião. Então, o que acontece no Porto de Santos e acontece no Porto de São Sebastião, a gente tem competência. A gente analisa também as questões de responsabilidade civil que acontece no mar. Então, acidente com iate, moto aquática, qualquer tipo de embarcação, somos nós que julgamos também. Estava comigo, não pelo núcleo até, mas casualmente passou por mim. Eu não sei se muitos são de Santos aqui, quem é de Santos sabe, né? Mas passou por mim, por exemplo, a situação do navio Professor Besnar, né? Que fui eu que analisei essa questão. Uma decisão muito difícil, porque envolvia o meio ambiente natural, né? O meio ambiente natural e o meio ambiente cultural. Mas só para vocês entenderem que não são só as questões de comércio internacional, de porto, que passam por nós. E agora o núcleo está se mostrando... É o único núcleo desse tipo no Brasil. A gente fala nos outros tribunais, porque os outros tribunais também têm a ideia de criar esses núcleos.
O que a gente tem em Pernambuco é uma vara de direito empresarial, se não me engano, direito empresarial, que cuida também de direito marítimo. No Rio de Janeiro, quando vai para o tribunal a questão, essas questões de direito marítimo e portuário são analisadas pelas câmaras empresariais, que a gente tem aqui no estado de São Paulo também as câmaras empresariais, mas aqui no estado de São Paulo, em segundo grau, as câmaras empresariais não têm competência específica para as questões marítimas e portuárias, de modo que o núcleo de direito marítimo e portuário o núcleo de direito marítimo e portuário de Santos é o único núcleo no Brasil até agora, específico de direito marítimo e portuário. E o que a gente tem visto? Alguns players de outros estados fixando o núcleo de direito marítimo e portuário de Santos como o foro de eleição, onde eles podem discutir as questões porque eles vão encontrar alguma especificidade e especialidade na hora de julgar a matéria. Isso é o núcleo. E a gente gosta eu gosto, né, os colegas do núcleo também, eu gosto de estar com todos os players, porque na verdade a gente apresenta o núcleo de direito marítimo e portuário. E por que a gente precisa apresentar? Por que isso que eu estou fazendo aqui não é feito por um juiz de família? Não é feito por um juiz criminal? Não é feito porque o juiz que analisa o direito penal... Vamos pegar o direito civil, né? Vamos imaginar que aqui na plateia tenha 2 ou 3 devedores de condomínio. Se vocês forem devedores de condomínio, vocês vão dever condomínio 1 ou 2 vezes na vida. Vocês vão ser processados, o juiz vai condenar, vocês vão pagar e nunca mais vocês vão estar no núcleo. No núcleo não, na vara, né, em juízo. Ninguém quer ir para o fórum. Eu não quero ir para o hospital. Ninguém quer ir para o fórum. Se algum de vocês eventualmente deixou de pagar pensão para o filho, vocês vão estar em juízo 1 ou 2 vezes na vida. O que eu quero dizer é que as partes que estão em juízo, elas vão a juízo 1 ou 2 vezes na vida, ou 3 ou 4, se o cara for muito contumaz devedor, mas ele não está ali sempre. Agora, no que se refere ao direito marítimo, à importação e exportação, os players são sempre os mesmos. Não porque eles queiram criar problema, mas é porque o problema aparece. Então, por exemplo, quando a gente está falando de transportadores, a gente sabe que por melhor intencionados que eles sejam, os armadores, quando tiver que discutir, vão ser sempre os mesmos armadores. Os terminais molhados aqui de Santos são sempre os mesmos. Então, por mais bem intencionados que eles sejam, quando tiver algum processo, vão ser contra eles. Então eu não posso pensar, por exemplo, que o armador X é um criador de caso. Eu não posso pensar que o terminal Y é um criador de caso. Eu não posso pensar que a carga, imagina a carga de vocês, que está sempre saindo pelo porto, sempre saindo pelo porto. Se vocês tiverem um problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, vocês têm que ter a tranquilidade de vir discutir esse problema e saber que o juiz não vai pensar que vocês são recalcitrantes. É que se tiver que acontecer problema, vai acontecer com vocês. Porque vocês estão sempre no porto. Tá certo? Então esse é o objetivo. O objetivo é que a gente pode sentar com as partes, porque tomara que não, e eu vou chegar nisso, tomara que não, mas se vocês tiverem que judicializar, vocês têm que ter essa tranquilidade de falar o seguinte, olha, nós não somos obrigados a concordar com a posição do terminal, nós não somos obrigados a concordar com a posição do armador, e a gente tem que judicializar, e a gente tem que judicializar com alguma tranquilidade. Isso não quer dizer que vocês vão ganhar, mas quer dizer que vocês têm que entender, como é para entender o Poder Judiciário, como uma porta sempre aberta para vocês. Mas o que a gente nota no Poder Judiciário? A gente nota que, principalmente agora, em tempos modernos, em que a ANTAC está muito atuante, principalmente agora que aqui em Santos a gente tem um núcleo de direito marítimo que não vai, pelo menos a gente vai tentar, não confundir armador com terminal, não confundir terminal com a carga, vocês vão ter a tranquilidade de falar o seguinte, olha, de pensar assim, se tiver que judicializar, a gente judicializa, mas os advogados, existe uma frase muito comum para o nosso mundo jurídico, que talvez não seja comum no mundo de vocês, mas é uma frase que foi perdendo um pouco o sentido e agora está ganhando sentido de novo, que é, o advogado é o primeiro juiz da causa. E antes, quando era o samba do crioulo doido, que cada juiz julgava de um jeito e você não tinha nem como fazer jurimetria, já ouviram falar de jurimetria?
Ou nunca ouviram falar? Jurimetria é o que aquele rapaz ali que está almoçando com a cabeça baixa faz. É o seguinte, ele sabe qual é a decisão de cada juiz em determinado caso. Ele sabe qual é o termômetro do juiz e do desembargador e do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Eles têm, os advogados especializados hoje, eles têm esse termômetro na mão. Então, quando você chega para um advogado que tem essa especialidade e vai fazer uma consulta com ele, a obrigação dele, viu, doutor Rafael, é a obrigação. A obrigação do advogado é falar o seguinte, meu amigo, vamos para cima porque nós temos uma grande chance de ganhar. Ou se não tenta porque vai perder. Então, existe um percentual pequeno de causas que chegam para nós. Se vocês consultarem um advogado, e todos vocês vão ter os respectivos advogados, se vocês consultarem um advogado, ele vai falar para vocês qual é a chance de ganhar ou de perder. De modo que muitos desses problemas vão ser resolvidos na antessala do Poder Judiciário. Antes de chegar para mim, ele já é resolvido. Porque vocês têm normativas da ANTAC, porque vocês têm uma jurisprudência já consolidada. Não existe... Olha uma diferença importante. Uma coisa é vocês sentarem com o advogado para conversar e o advogado falar o seguinte, olha, se a gente entrar com ação, vamos começar pelo básico. A gente vai entrar com uma ação e a gente tem 1/12 de chance de cair com cada juiz. 4 desses juízes pensam de um jeito, 4 pensam de outro e 4 pensam de outro. Então, às vezes, por uma questão de estratégia econômica ou até estratégia jurídica, judiciária no caso, o advogado vai falar, olha, não dá para eu te dar um cenário. Hoje já dá. Hoje o cenário já é mais possível, né? Então, repito, a gente tem um percentual pequeno de ações que chegam para nós e quando a ação for chegar, primeiro vai passar pelo primeiro juiz da causa, que é o advogado, e o advogado vai conseguir traçar junto com vocês, e aqui eu já caminho para o final, o advogado vai conseguir traçar junto com vocês qual é a melhor estratégia para aquele caso. E aqui eu chego na responsabilidade de vocês na história. Nós temos consciência, a gente que lida com direito internacional, o meu direito querido é o direito internacional, eu trabalho com isso. Mas vocês que lidam com o direito internacional, com o comércio internacional, a gente tem que, e também quem lida com o direito privado, né, dentro nacional, a gente tem que entender o seguinte, o direito não vai colocar rédea na economia, não vai. O que vem primeiro são as estratégias econômicas, depois o direito vem regulando os exageros, é assim que tem que ser. Né? Não adianta a gente proibir antes de vocês pensarem em fazer. Primeiro vocês fazem, porque a gente parte do princípio, isso está na lei, isso não sou eu que estou falando, porque a gente parte do princípio de que todo mundo age de boa fé. A gente parte desse princípio. Partindo do princípio de que todo mundo age de boa fé, o que não está proibido na lei está permitido, vai fazendo. Só que não, né? Isso é até a página 2, porque alguns não esquecem um pouco da lei e agem de má fé. Ou às vezes as pessoas fazem o que não é permitido, é proibido. Aí chega para nós. Então, a primeira questão que aparece na relação comercial é a questão econômica, estratégica econômica. E o poder vir a juízo tem que passar por essa estratégia, uma estratégia bem delineada. Repito, uma estratégia não é uma astúcia, né? Porque astúcia até bicho tem. Mas uma estratégia, com boa fé, contando com o que a outra parte tem que fazer, com o que eu tenho que respeitar, com o que a outra parte tem que respeitar. E se for assim, a gente vai continuar recebendo no Poder Judiciário a minoria dos litígios. Porque, ora, vocês vão abrir mão de alguma questão porque vocês percebem que vão errar e vão perder. Ora, e isso a gente tem começado a ver mais, né? A gente estava conversando e o Lucas, talvez até por atuação até do Lucas nessas questões, às vezes o próprio armador, o próprio terminal também cede, porque fala, puxa, realmente, aqui nós temos normas e aqui nós temos que ceder um pouco, porque se a gente for para juízo a gente acaba perdendo. E também para que cada um de nós, porque foi isso que nós fizemos, o Poder Judiciário fez. Quando o Poder Judiciário chamou a responsabilidade de criar o Núcleo de Direito Marítimo e Portuário, chamou a responsabilidade para que a gente pudesse fazer o nosso papel direito.
Então, a gente pensou o seguinte, é justo que as partes peçam decisões especializadas. É justo que as partes queiram segurança jurídica. Esse é o nosso papel. Agora, dentro dessa estratégia que a gente acabou de discutir agora, é importante que vocês entendam o papel de vocês, porque de produção de algodão, vocês entendem. Agora, qual é o papel que vocês têm que ocupar? Qual é o espaço que vocês têm que ocupar dentro dessa estratégia macro de mercado, que é que a carga seja vista com a importância que ela tem? Porque o que se percebe no núcleo de direito marítimo e portuário é que às vezes a questão chega para o núcleo, às vezes é judicializada, ora por um erro amador que foi cometido em toda essa cadeia, ora porque não houve uma análise realmente estratégica. Eu quero tomar cuidado quando eu falo de análise estratégica, é assim, às vezes, porque eu não quero colocar a culpa num determinado departamento. Mas às vezes você percebe que a causa chegou para o judiciário porque o departamento de importação errou, porque às vezes o departamento jurídico errou. E aí você chega para você, é um desabafo que eu faço. Às vezes eu olho e falo assim, putz, isso não precisava estar aqui, vai perder. De modo que eu deixo claro para vocês que é importante vocês entenderem que quando eu falo com a carga, isso eu falo com a carga, mesmo quando vocês contratem cláusula FOB e tudo mais, não dá para pensar, não dá para um setor tão importante quanto o de vocês. E dias atrás a gente estava falando para a soja, dias atrás eu estava falando para o gergelim, dias atrás eu estava falando para o gergelim, para o feijão, enfim, várias cargas. Não dá para a gente pensar que depois que já que vocês exportam, não dá para pensar o seguinte, na hora que eu coloco o meu container no navio, eu não preciso me preocupar mais. É assim, juridicamente, a rigor, é assim. Só que se sua carga tiver um problema com um parceiro seu, que está lá na China, ou está lá na Índia, ou está lá não sei onde, e der um problema lá e você fala assim, agora eu não tenho mais responsabilidade sobre isso, agora o problema é seu. Talvez, juridicamente, vocês estejam certos. Agora, eu não sei como que o departamento comercial de vocês vai discutir. Eu estava terça-feira passada, eu estava com outro player, e aí a gente estava falando sobre demurrage, que eu acho que é isso que vocês vão querer falar bastante, né? A gente estava falando sobre demurrage. E aí a pessoa falou o seguinte, mas olha, se eu quiser receber o container, eu vou falar em termos gerais assim para não... Se eu quiser receber o container e pedir judicialmente para que o container seja devolvido, eu posso pedir quando? Eu falo, olha, a partir do momento que terminou o free time, você pode pedir o container de volta. Aí a advogada falou uma coisa interessante, ela falou assim, poder eu posso, mas o meu departamento comercial me mata, porque se eu começo a pedir os containers de volta de um parceiro meu que deixou de devolver um container por uma questão pontual específica e não porque ele age de má fé, eu perco o cliente. Então, juridicamente, eu tenho razão, mas eu perco o cliente. É isso que eu falo de estratégia, tá? E para que a gente chegue numa estratégia dessa, vocês precisam ter, e eu termino aqui, vocês têm que ter tranquilidade para que se tudo der errado, vocês podem procurar o Poder Judiciário, que pelo menos o que a gente garante é uma decisão especializada, uma decisão que vai se debruçar sobre questões que vocês conhecem e que nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer, essa é a nossa obrigação. Só que antes de chegar no Poder Judiciário, e a gente não tem problema nenhum com muito processo, viu? Para que o núcleo de 4.0 fosse criado, a gente tinha que demonstrar para o tribunal que a gente tinha muito processo. Porque se não tivesse muito processo, os números não justificariam a criação do núcleo 4.0. Então não pensem que o que eu estou dizendo aqui é para evitar que os processos cheguem. Tomara que cheguem. Esse é o nosso trabalho. Mas para que vocês consigam tirar o máximo possível de lucro e de benefícios do negócio de vocês. Tranquilidade de que se tudo der errado, chega para nós. Mas se chegar para nós, é porque tudo deu errado, tá? Eu não toquei especificamente na questão de detention, né, que é o que mais interessa para vocês, mas é porque talvez vocês queiram fazer perguntas específicas. E o que eu acho, o que eu combinei com o Lucas é que eu falaria 30 minutos, bateu 31 agora, e depois eu deixaria para vocês fazerem as perguntas. Porque se vocês não tiverem dúvidas, está tudo bem. Eu estou só concorrendo com o almoço mesmo, mas eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Sejam bem-vindos ao Núcleo de Direito Marítimo e Portuário, se vocês precisarem. Valeu.
Obrigado, doutor Leonardo. Eu acho que esse foi o nosso papel, de trazer para vocês um pouco desse conhecimento, né? Dizer que as portas estão abertas, ou seja, quando a gente começou há 2, 3 anos atrás, eu me recordo que a gente falava com os maiores exportadores do Brasil e do mundo, né? E do mundo, principalmente, estão aqui também nessa sala, e falavam assim, poxa, mas eu vou brigar com o dono do navio, com o armador. Era até um nível de educação que a gente tinha, de conscientização que a gente tinha que ter, que estava tudo como custo Brasil. Ah, detention é custo Brasil. Ah, a gente não vai conseguir brigar com eles. Ah, armazenagem, brigar com o terminal. E eu falava, não, o direito está aí, a gente tem que buscar esse direito. E começar a demonstrar por outro lado, porque por usos e costumes, por vícios assim do nosso dia a dia, só um lado tinha o conhecimento e aí foi se debruçando sobre ele e falava, pô, mas você sempre pagou e você nunca comentou sobre a detention, por que você está comentando agora? Então a gente foi começando a mostrar. Tinha-se muito medo de retaliação, que não houve nenhum caso. Claro, um ou outro lado às vezes é um pouco abusivo, mas está se diminuindo muito. E aí eu me debrucei muito, gente, assim, até contando um pouco do meu lado, a gente tinha os dados, mas como que ele abarcava no direito? Eu não sou formado em direito, não, mas me apaixonei um pouco disso. E aí conheci o Rafael no LinkedIn na época, falei, pô, esse cara aqui está falando alguma coisa, deixa eu aprender com ele, né? Porque na prática a teoria é outra, a gente brinca, né? Então, tenho aprendido muito também com o Dr. Leonardo sobre isso. E a própria ANTAC, ela é muito nova. Ela é de 2001. Eu sou mais velho que a ANTAC, olha que loucura. E me considero jovem ainda, mas já estou quarentando. A resolução que começou, né, a 17, também é muito recente. A resolução 62 da ANTAC, ela é de 2021 e vai se melhorando a resolução porque players precisam levar essas informações para o poder que está decidindo, seja ele legislativo, executivo, judiciário, né? Então, porque senão só está ouvindo um lado. E só ouvir um lado vai se legislar apenas de um lado. Tem que se ouvir todos os lados. Até esse evento que a gente está tendo é por conta disso, tentar ouvir todos os lados e aí a gente cria ali uma análise que a gente considera na boa fé, né? Não vou dizer que tem alguma má fé, mas também é importante ouvir as dores do outro lado. Então a gente tem discutido muito, o porto está engargalado, tá bom, sentar com o terminal, sentar com o armador e falar assim, o jogo é esse, como é que a gente vai se adaptar a essa confusão? Eu só não quero receber cobranças indevidas e etc. Até a gente estava comentando, hoje, só trazendo um ponto assim, né? A regulação, a resolução, ela tem que chegar antes ou depois do problema, né? No mundo todo, geralmente chega depois do problema, porque tem essa liberdade de se desenvolver coisas. Então, vou trazer sobre a inteligência artificial, né? Mas o Brasil não, o Brasil já quer regular antes de deixar a peteca acontecer. E a gente vai quebrando a cara. Esse é um problema, mas a resolução vai vindo. E aí, alguns outros players que estão vendo essa resolução acontecendo, essas inovações ou as melhorias do processo, vão falando, pô, é insegurança jurídica. Aí eu falo, pô, mas vocês estão parados lá na época das caravelas, nas aventuras marítimas que vocês falam tanto. Eu falo, pô, isso daí é antigo, né? Então, como é que... Mas vocês têm que estar, né, aí trazendo um pouco para todos nós aqui, como sociedade, assim como exportadores, como operadores logísticos e etc., a gente tem que tentar levar essa informação para eles, porque eles estão super abertos. Eu acho que essa é uma grande demonstração de ouvir. Não é que eles vão decidir pró-carga, não é que eles vão decidir pró-armador, mas pelo menos ouvir e entender, porque é muito dinâmico isso. Então, até entrando um pouco, né, da gente falar, acho que alguns temas aqui, também fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, gente? A gente está aqui num momento super aberto, a respeito da sobreestadia de containers. Quando eu tinha terminal lá, ficava um dia, ficava 2 dias, não era esse um grande problema, até de armazenagem na retroárea. Hoje está ficando 7 dias, 10 dias, causando problemas até de imagem internacional. O atraso do navio ele vai ser recorrente, entre aspas, tudo bem, desde que eu não receba a cobrança indevida. Esse é o caminho que a gente vai viver, não tendo TECOM 10, não tendo infraestrutura adequada, o atraso ele vai acontecer, mas eu também não quero ser prejudicado de receber uma cobrança que não fui eu que causei, né? E se causei, a sobreestadia a gente não está discutindo se ela é válida ou não, ela é válida.
Se causei, tenho que pagar, mas se eu não fui causador, eu tenho que receber. E aí a ANTAC se debruçou, né, porque eram poucos casos que chegavam. E aí eu vou trazer um exemplo. Nosso celular é roubado num show. A gente fala, não vou abrir um boletim de ocorrência porque eu não vou ter problema nenhum. Ninguém vai conseguir. Tá bom, o delegado também não vai ter dados para fazer um processo adequado naquela região e diminuir a questão dos roubos. Então é importante levar esses dados de alguma forma, não digo nem só judicializar, mas de alguma forma aos poderes responsáveis, né? Então faz parte de todos nós essa responsabilidade de ir levando essas informações e alguns problemas que vão acontecendo, problemas novos que eu vou pontuar depois, né? A ANTAC também, né, teve uma resolução sobre armazenagem extra, porque também a gente brincava. Tinha cliente meu lá no terminal que falava, pô, Lucas, tem como você entregar um dia antes do deadline? Eu falava, por quê? O gate, na época que tinha 4, 5 dias de gate aberto, tá, gente? Que hoje é difícil ter. Eu falei, pô, mas o gate está aberto. Não, é que quando fica mais de 7 dias no porto, eu recebo uma armazenagem extra. Aí eu brincava, pô, mas furou o pneu do navio, a culpa é tua? Não deveria, né? Demorou um pouquinho, mas se escreveu. O óbvio, às vezes, tem que ser escrito, tá, gente? Assim, não é responsabilidade do exportador nesse sentido. Mas aí, vamos olhar o terminal. Pô, mas eu fiquei 10 dias com o container aqui. Quem tem que me pagar? Porque eu fiquei com esse tempo. Quem causou? Quem causou naquele exemplo ali, talvez tenha sido o armador, talvez tenha sido, enfim. Tem vários fatores que podem ocorrer, né? Mas tendo uma boa regulação, acho eu que nem deve chegar tanto de armazenagem extra, porque já se resolve nesse sentido, né? Mas tinha-se dúvidas, porque a resolução 62 era em uma única frase, que tinha que se interpretar dezenas de problemas. Fato imputável, armador, consignatário, ou depot. Estava escrito depósito de containers, depot. Mas depot é de vazio. Eu falo, não. A Deep World está aqui, eu vejo um monte de containers. Ali é um grande terminal de depósito de containers, né? Enfim, eram algumas discussões, mas aí veio a resolução 521 que se escreveu bem e está começando a ter efeitos positivos nas discussões. É claro que é cansativo quando a gente fala com armadores, eles tentam ganhar vocês no cansaço, a gente, eu me coloco também, porque atuo um pouco com clientes, mas tá indo, assim. Se eu falar que teve 1 ou 2 casos judicializados dos outros 500 e poucos que a gente atuou ano passado, foi muito, né? Mas por conta, acho que, de novo, dessa jurisprudência, vou colocar entre aspas, porque não sou advogado, de que decisões repetidas vão se criando hábitos e os hábitos, os próprios players, os armadores, vão também se adaptando, os terminais também vão se adaptando, mas há coisas novas que vêm acontecendo. E aí vou pautar uma aqui, até para que todos também já se, como eu posso dizer, já se adaptem ou não, né? Porque a gente não pode se adaptar a coisa ruim, né? Mas que tenham esse entendimento de que terminal específico, quando você vai entregar o container, você só consegue entregar o container, doutor Leonardo, quando o gate está aberto, né? E até um deadline. A não ser que você tenha ali um contrato com ele, que você possa ter gate antecipado, entrada antecipada, mas você tem que ter um contrato, você tem que pedir autorização para entrar antes, tem todo um arcabouço ali. E nesse terminal ele fala, olha, se o armador mudou essa carga para o outro navio, eu até vou receber sua carga, para você não ter um frete morto, vamos dizer assim, mas eu vou te cobrar armazenagem. Pô, eu tenho que ficar controlando a mudança de navio a cada minuto. Eu pensei que eu já tinha passado a via cruz de conseguir uma janela e eu ia entregar e agora eu tenho que ficar controlando isso. É uma coisa nova. A gente precisa levar aos poderes e aí eles buscarem algum arcabouço judicial para falar assim, olha, é válido. Às vezes pode acontecer, é válido, ele pode receber. Não é válido. A gente tem que encontrar alguma outra solução. Então, acho que isso é super importante, a gente levar essas, não só isso, vão ter N situações novas, mas o que eu quero deixar aqui, acho que como um ponto aqui importante para todos vocês é que sim, nós temos que confiar nas instituições, porque o que a gente vê às vezes no jornal, a gente só vê a coisa ruim, né? A gente tem que também levar as coisas boas, de que sim, tem pessoas sérias na autoridade portuária que querem ouvir os exportadores, entender as suas dores, tentar achar, e é importante falar, não tem solução, é aqui o que tem, ou vamos buscar uma solução. Então, Poder Judiciário também, eu fico muito honrado e feliz que
É só ter, às vezes, um pouco de cara de pau, viu, gente? É só chegar lá, mandar um e-mail para a ANTAC e a pessoa te recebe lá em Brasília. Isso é super... Pelo menos eu estou tendo pelo menos essa sorte, vou dizer assim. O Poder Judiciário também, o Poder Legislativo, tem uma vez que me mandaram, estava na audiência pública lá os nossos dados, eu falei, pô, eu fico contente. E o Poder Executivo como ANTAC. Então eu abro para perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta... Às vezes eu fico com medo, quando não tem pergunta, se a gente falou tudo e todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. Mas eu acho que a gente explicou e foi muito tranquilo. Lucas, o que eu acho legal é assim, é uma coisa bem simples de vocês entenderem. O mercado bem regulado não quer dizer que vocês não tenham o papel de deixar tudo, fazer provas para trazer para a gente, né? Porque... Às vezes, você já deve ter ouvido falar disso 1000 vezes, que o Brasil não falta leis no Brasil. A gente tem um monte de leis, a gente tem uma agência reguladora muito ativa, né, no caso da ANTAC, com trabalhos muito bem feitos, mas às vezes ela regula tudo, deixa tudo bonitinho. Só que existe uma atividade, que é a atividade do advogado e do juiz, que a gente chama de subsunção. Vocês não precisam entender o que é isso. Subsunção é você adequar o que está na norma a um determinado fato, né? Igual aqueles jogos que a gente fazia quando era criança, que tinha o triângulo para encaixar no triângulo, o quadrado para encaixar no quadrado, o redondo para encaixar... É assim, com a lei é assim. Às vezes a gente tem uma norma linda, maravilhosa, e aí a pessoa que é beneficiada pela norma fala assim, putz, agora beleza, posso dormir tranquilão, porque a norma está perfeita para mim. Ok, só que na hora que vocês jogarem isso no Poder Judiciário ou na agência reguladora, se não tiver prova de que você está se adequando exatamente à norma, não pense que a outra parte vai dar facilidade para vocês, porque não vai. E aí é o que vem o papel da tecnologia que você diz. Antes era muito mais difícil, por exemplo, então a ANTAC agora trouxe muito bem regulado, né, a matriz de responsabilidade. Olha, se não tem janela, a responsabilidade é de quem? Se não abriu o gate, a responsabilidade é de quem? Se o container ficou, a responsabilidade é de quem? Então isso está tudo muito claro. Só que antigamente, talvez a gente não tivesse a tecnologia para levar para o juiz e falar o seguinte, olha, eu estou falando que não tinha janela, mas não tinha mesmo, ó, tá aqui. Porque se vocês falassem, não, eu não entreguei o container porque não tinha janela. Ah, legal, então, eu estou babando para julgar esse processo em favor... Cadê a prova? Não tem. E aí o que a outra parte vai fazer, essa é uma frase muito utilizada pelos advogados, que é a frase assim, a outra parte está tentando fazer o nobre julgador incorrer em erro. Na verdade é o seguinte, o juiz tem que entender que as partes, muitas delas vêm no processo para mentir mesmo. Infelizmente no Brasil, agora eu estou falando de direito penal, tá? Só fazendo cores fortes só para vocês entenderem. No direito criminal aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a parte tem o direito de mentir. Então, quando você está ouvindo um réu, você está sabendo que ele pode estar mentindo. E é direito dele. Agora, quando a gente está falando de um processo civil, mais ou menos no mesmo caminho, não é que a parte tem o direito de mentir deslavadamente. Só que se eu sou uma parte contrária e você está dizendo que tem um direito e efetivamente você tem, mas você não prova, eu vou para cima. Ah, tudo bem, eu até acho que eu concordo. Se eu percebo que você não vai provar mesmo, eu falo, beleza, eu até concordo. A gente até faz um acordo, mas prova. E pensem, nesse volume de negócios, às vezes a parte nem está agindo de má fé. Fala, meu amigo, você imagina quantas importações e exportações eu tenho que cuidar aqui? Se você me mostrar que você realmente não entregou o container por uma falta de janela, pode ser que a gente sente para conversar. Então, é isso que eu falo, que cada um tem que ter a ideia da sua devida estratégia para que o negócio funcione. Sabe, já não dá... Eu sei que vocês sabem disso, tá? Eu não tô abusando da boa vontade de vocês. Mas não dá para pensar que um grande exportador de qualquer commodity possa pensar que seja plantar, colher e colocar no container. Não dá mais para pensar que é assim. Entendeu? Hoje... a coisa está muito mais profissional, até os advogados estão assim, nós estamos nos profissionalizando, né? O juiz, vamos pensar, pensa no juiz. Quando a gente pede para criar o núcleo de direito marítimo e portuário, é porque a gente fala assim, olha, o mercado do Brasil já mudou. E o Brasil querendo concorrer com os outros países, a gente tem que ter juízes especializados, players especializados, cada vez mais o país exige mais. Por exemplo, a gente tem a questão do TECOM 10, que vocês devem estar acompanhando, né? A questão do TECOM 10. Eu vou falar uma questão que provavelmente é de conhecimento de vocês, mas se não for, saibam.
por trás de toda essa discussão do T com 10 e não sei o quê, quem que vai arrematar, quem que não vai arrematar, quem que vai participar do leilão, quem que não vai participar do leilão, vocês podem ter certeza que tem Estados Unidos e China de olho para saber o que está acontecendo quando não participando ativamente. O Brasil está sendo visto. O Brasil é importante, né? A gente não pode ter a tal da síndrome do vira-lata, né? Então é isso. Então a gente tem que cada vez mais se especializar, cada vez mais pensar as nossas estratégias. E quando eu falo estratégia, repito, não é astúcia, é estratégia, é no bom sentido, é com a boa fé, é traçar os nossos... Tem um filósofo grego que chama Sêneca. Tinha, né? Morreu já faz um bom tempo. E ele falava assim, olha, gente, só há ventos favoráveis para quem sabe para onde vai. Então imagina que vocês vão velejar, tá certo? Aí você fala pro teu companheiro de vela, fulano, me diz aí se tem ventos favoráveis para nós. Beleza, digo, para onde a gente vai? Ah, eu não sei. Bom, então não sei para onde, se tem vento favorável. Pode ser que ele esteja contra ou a favor. Então, se a gente souber para onde a gente vai, a gente consegue pegar o vento favorável. Ou não sair para velejar quando a gente for pegar a calmaria. Mas a gente tem que saber. É isso aí. Legal. Alguma pergunta, pessoal? Não? Não? Eu acho que, enfim, até finalizando aqui, esse era o propósito do nosso almoço. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenha sido rico aí de conhecimento, de networking. Esse é o nosso papel, trazer cada vez mais dados, tanto para apoiar, seja as autoridades, sejam vocês, para que vocês estejam mais fortes nessa discussão, porque quem tiver dados vai ser mais forte na discussão, porque o outro lado também precisa apresentar. E se o outro lado não apresentar, aí não vai ficar uma fala pela outra, né? Então os desafios são enormes aí. Então, mais uma vez, obrigado Luiz da HX, parceiro, o Zé Roberto da JRD também, um grande parceiro, e a todos vocês, clientes e não clientes, futuros clientes, tenho certeza, quem não era, será futuramente, mas de qualquer forma, obrigado pela presença de todos aí, espero que tenham gostado.